Meus amados irmãos, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. Graça de Deus, que é o que nós temos de melhor nessa vida. A graça de Deus. Nós buscamos por tantas outras coisas, sendo que a graça de Deus nos basta. Lógico que nós devemos buscar as outras coisas, mas igual está escrito, não fiqueis ansiosos por elas, por essas coisas que eu e você precisamos todos os dias, porque o Pai que está no céu bem sabes o que precisais, antes mesmo que nós o peçamos. Por essas coisas todas aí procuram também os gentios, as pessoas que nem têm conhecimento com Deus e nem querem ter. Com essas coisas, deixe que essas pessoas se preocupem. Preocupe antes com o reino do céu e a sua justiça, e tudo mais nos será acrescentado. Eu vou começar aqui em João 5. Aquele que tem ouvidos, ouça. Aquele que tem tempo, ouça. Porque muitos não têm tempo, mas aquele que tiver tempo, ouça. Eu garanto que você vai ser alimentado, que Deus vai falar com você através da palavra dele, não da minha. Vamos lá? Eu vou começar aqui em João 5,30. Eu não posso, disse Jesus, eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma, como ouço, assim julgo. E o meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Se eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho não é verdade. Há outro que testifica de mim, e sei que o testemunho dele, que ele dá de mim, é verdadeiro. Vós mandastes a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não recebo testemunho de homens, mas digo isso para que vós o salveis. Ele era a candeia que ardia e alumiava, e vós quisestes alegrar-vos por um pouco de tempo com a sua luz. Mas eu tenho maior testemunho do que João Batista, porque as obras que o Pai me deu para realizar, as mesmas obras que eu faço, testifica de mim, de que o Pai me enviou. E o Pai me enviou, ele mesmo testificou de mim. Vós nunca ouvistes a sua voz, nem vistes o seu parecer. A sua palavra não permanece em vós, porque naquele que enviou, vós não crestes. Examinais as Escrituras, porque vós cuidais de ter nelas a vida eterna. E são elas mesmo nas quais vocês creem que testificam de mim. E não quereis vir a mim para terdes vida. Eu não recebo glória dos homens, mas bem vos conheço, que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome do meu Pai, e não me aceitais. Se outro vier pelo seu próprio nome, a esse vocês vão aceitar. Como podeis vós crer, recebendo honra uns dos outros, e não buscando a honra que vem só de Deus? Não cuideis que eu vos hei de acusar para com o Pai. Há um que vos acusa, Moisés, a quem vocês acreditam, em quem vós esperais. Porque se vós cresceis em Moisés verdadeiramente, crerias também em mim, porque de mim foi que ele escreveu. Mas se não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? E em João 6 agora, a multiplicação dos pães. Muitos outros milagres vieram. Por isso as multidões estavam seguindo Jesus por onde ele ia. Sabe por quê? Porque ele fazia milagres. E nós vamos chegar lá, o porquê dos milagres. Depois disso partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, lá de Tiberíades. E grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, lhe disse a Felipe: onde compraremos pão para eles comerem? Como se ele não soubesse. Onde compraremos?
mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que haveria de fazer. Felipe respondeu-lhe: 200 denários de pão não lhes bastarão para que cada um deles tome um pouco e coma. 200, lembrando aqui que 200 denários significa 200 dias de serviço, quase um ano, né? E o denário era o salário do dia. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que isso significa para tantas pessoas? Perguntou Jesus, teve dúvida. Jesus a fez ele ir lá e achar os pães, mas mesmo assim a dúvida vem, né? Porque muitas vezes Jesus faz as coisas por mim e por você e nós ainda duvidamos. E disse Jesus: mandai assentar os homens. Havia muita relva naquele lugar e assentaram-se, pois os homens eram em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos e os discípulos pelos que estavam sentados. Quem foi servir essas pessoas foram os discípulos, todos eles, até Judas. Igualmente também os peixes quando eles queriam. Quanto eles queriam, foi para comer à vontade. E quando estavam saciados, aquele povo faminto daquela região pobre, disse os seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram para que nada perca. Aí, sabe o que aconteceu? Recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram dos que haviam comido. Pensa bem, 5.000 homens. Aí tem as mulheres, naquela época tinham muitas crianças, vão pôr aí mais de 15.000 pessoas. Sobraram, coincidentemente, né? Para nós, 12 cestos. Mas não é. Nosso Deus não é Deus de coincidência, Deus de acaso, Deus de sorte, Deus de talvez. Nosso Deus é Deus de exatidão, de certeza, de confiança, de fé e de verdade e de realização. Sobraram 12 cestos. Os discípulos eram quantos? 12. E o que eles faziam? Eles comiam? Não. Eles distribuíam. Mas aí ele falou: vem cá, agora vocês sentem aqui com o que vocês trouxeram, que sobraram. E eles se admiraram, porque sobraram 12 cestos. Ou seja, quando você trabalha na obra de Deus, Deus tem pão para você. E esse pão que eu falo não é só o pão que, graças a Deus, eu tenho aqui na minha casa, que você deve ter na sua. E se caso tiver um escasso, pode acreditar, Deus está provendo, vai ter pão com fartura. Às vezes não tem pão como a gente queria, mas tem pão. É igual o povo lá do deserto, veio o maná do céu. Eles não passavam fome, mas depois eles não queriam maná, eles queriam era carne. Deus mandou carne também, né? Mas vamos lá. Os 12 cestos de pães, eles sustentavam as pessoas e sobraram justamente o que eles precisavam para comer depois que eles terminaram de servir as pessoas. Jesus já sabia disso tudo, né? Que o nosso Deus é onisciente, onipotente e onipresente. Ele pode todas as coisas, ele sabe de todas as coisas. Vamos lá. Recolher os pedaços que sobraram para que nada se perca. A gente não deve desperdiçar. E quando a gente desperdiça, é a mesma coisa, a gente está valorizando aquilo que Deus nos deu. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram dos que haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens os milagres que Jesus tinha feito, não só ali, mas em outros lugares onde eles seguiam Jesus, este verdadeiramente é o profeta que devia vir ao mundo. Ele faz milagre, é o profeta, é esse que nós queremos. Sabendo, pois, Jesus que havia de vir arrebatá-lo, pegar Jesus para fazer Jesus rei, porque um homem que dá de tudo, fornece e mata a fome, não ia ter mais fome na região, esse homem serve para ser nosso rei. Mas Jesus, sabendo disso, sabe o que ele fez? Ele retirou-se, ele só, para o monte. Não foi nem com os discípulos, ele saiu de fininho e foi. E eles estão procurando Jesus, né? E os discípulos, já sabendo que ele tinha se retirado, falou: bom, o mestre deve ter saído do meio dessa multidão um pouco. E quando veio já à tarde, os seus discípulos desceram para o mar,
Certamente eles ficaram lá pregando o evangelho depois que eles estavam com as barriguinhas cheias, né? Porque Deus dá o pão que sustenta a carne e dá o pão que sustenta o espírito, que é a palavra. E desceram para o mar. Enquanto no barco passaram o mar em direção a Cafarnaum. E já escuro ainda, Jesus não tinha chegado perto deles. Já era noite. E o mar se levantou, porque um grande vento assoprava. E o vento, navegando uns 25 e 30 estádios, viram Jesus andando sobre o mar. E aí vocês já sabem que Jesus acalmou primeiro a tempestade, depois acalmou os discípulos. Aí Jesus é o pão da vida para os que creem. Jesus é o pão da vida somente para quem tem fé, para quem crê. Então nós vamos confirmar isso aqui. A multidão que estava do outro lado do mar, vendo que não havia ali mais do que um barquinho e que Jesus não entrara com seus discípulos naquele barquinho, mas que os seus discípulos tinham ido sós. Contudo, outros barquinhos tinham chegado de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, havendo o Senhor dado graças. Vendo, pois, a multidão que Jesus estava ali, nem os seus discípulos entraram, eles também nos barcos, e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. A multidão falou assim: ele está do outro lado, os discípulos foram para lá, e para lá que ele vai, nós também vamos para lá. Peguemos os nossos barcos, que eram muitos eram pescadores, davam carona para outros. Quem soubesse até nadar tinha que atravessar, mas que eles iam chegar do outro lado, ia. Quem não soubesse ia dar a volta, ia chegar lá 2 dias depois. Mas nós temos que ir atrás desse homem, porque esse homem faz milagre. É o milagre que nós queremos. Ali nem os seus discípulos entraram também nos barcos e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. E eles o encontraram, achando-o do outro lado do mar. Disseram-lhe: Mestre, quando chegaste aqui? Jesus respondeu e disse-lhes: Na verdade, em verdade eu vos digo. Quando fala 2 vezes na verdade, é para que tenham certeza de que aquilo é uma verdade incontestável. Eu vos digo que vocês vieram aqui, eu alimentei vocês lá, eu fiz milagre lá, vocês vieram me buscar, não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e ficastes satisfeito. Foi por isso que vocês voltaram. Nós temos que ter cuidado. Por que nós estamos indo a Cristo? Porque hoje são milhares de pessoas. Eu garanto que a maioria das pessoas do meu canal são cristãos. Mas temos que ver as motivações com que buscamos a Cristo. Por causa de qual tipo de pão tem buscado a Cristo? O pão de ter uma melhora na casa, uma melhora no emprego, uma cura de enfermidade, ou receber de Deus algo em troca por você estar indo buscar Jesus Cristo? Qual a motivação? Qual o pão? Essa é a pergunta da palavra. Trabalhar e não pela comida que perece. Deus falou com eles: vocês estão buscando pão? Vocês estão atrás de mim por causa de milagres de pão? Pois eu vos digo, não trabalheis o tempo todo buscando o pão que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque este o Pai deu e selou. Disseram-lhe, pois: que faremos para executarmos as obras de Deus, Senhor? Jesus respondeu e disse-lhes: a obra de Deus é esta. Olha qual que é a obra de Deus, para quem tem alguma dúvida: que creais naquele que ele enviou. Disseram-lhe, pois: que sinal, pois, fazes tu, para que o vejamos e creiamos em ti? Já tinham comido, já tinham visto o milagre, e multiplicou 5 pães e peixes para todo mundo, e ainda sobrou 12 cestos. Eles ainda perguntam: que milagre você vai fazer para que nós creiamos que você é o Filho de Deus? Quer dizer, ele era só um milagreiro, filho de Deus não. Olha o perigo. Está acontecendo isso aí em muitas igrejas, hein? Prometeu prosperidade, prometeu carro, prometeu casa, prometeu se você dá 1.000, você vai ganhar 10.000. Se você der 200, toda vez que você lá, você vai ganhar 400. Se você der metade aí do dinheiro que o governo está dando, esses 600, ele vai multiplicar. Quando chega em dezembro, não é 13º mais, como é que fala? Não é mais um 13º, uma parte dele, você vai dar, não é dízimo dele, você vai dar trízimo.
desce para o Pai, desce para o Filho, desce para o Espírito Santo. Você já deve ter ouvido falar disso aí. Os falsos profetas, eles estão oferecendo aquilo que as pessoas buscam, tá? Eles não oferecem coisas que as pessoas não aceitam, não. Vocês querem milagre? Vamos trazer milagre. Vai lá onde Judas perdeu as botas, busca uma pessoa bem desconhecida, lá daqueles cafundó do Judas, lá, ó. Traz pra cá que aqui nós vamos forjar um milagre aqui. Esse povo quer ver milagre e nós temos que mostrar milagres para eles. Aí parece uma pessoa ferida, na outra semana tá mais lisa do que um bebê. A pessoa não anda lá depois de uma semana, você volta de novo, que eles não fazem ali na hora não. Sabe por quê? Para você voltar na outra semana. E tome dinheiro e haja dinheiro. Cuidado, acautelai-vos, porque esses vieram para enganar até mesmo os escolhidos. Isso é palavras de Deus, não são palavras minhas não, tá? Só ler a Bíblia. Vamos lá. Obra de Deus é esta, que creais naquele que enviou, ou seja, eu mesmo, Jesus. Disseram-lhe, pois, que sinal, pois, fazes tu para que vejamos e criamos em ti? O que operas tu? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito. Deu-lhes de comer o pão do céu. Disse-lhe, pois, Jesus, na verdade, ou seja, confirmando de novo que essa verdade é incontestável, eu vos digo que Moisés vos deu o pão do céu, mas o meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu, porque o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, pois, Senhor, dá-nos sempre deste pão. E Jesus lhes disse, eu sou esse pão, vocês já têm, vocês estão pedindo uma coisa que já tem, aqui estou, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Aqui, ó, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá mais fome, fome espiritual, porque saciar ali na fome física, ele já tinha alimentado. Crê em mim e nunca mais terá sede. Vai, crê em mim e nunca mais terá sede? Será que tem alguma palavra que fala isso também para trás? Vamos ver? Vamos lá. A mulher samaritana, né? Vou até adiantar aqui. Ainda que Jesus mesmo não batizava, mas seus discípulos. Vamos ver aqui onde é que está. Pois para uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto à herdade de Jacó, que tinha dado ao seu filho José. E estava ali na fonte de Jacó. Jesus, pois cansado do caminho, sentou-se assim junto à fonte. Era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher samaritana que não conversava com os judeus, né? Era a regra deles lá. Disse-lhe Jesus, que Jesus não faz acepção de pessoas. Quem faz acepção de pessoas é o homem. Ele esquece que é pó e ao pó voltará, independente da cor da pele e da classe social. Dá-me de beber. Jesus pediu à mulher samaritana. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade para comprar comida e Jesus queria ficar sozinho com essa mulher, porque eles não conversavam com os samaritanos. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana, até frisa várias vezes que ela é samaritana, como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe, se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, se ele que lhe daria a água viva. Disse-lhe a mulher, Senhor, tu não tens com que tirar a água desse poço, porque é muito fundo. Onde, pois, tens água viva? És tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele mesmo próprio dele, e seus filhos e seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe, qualquer que beber desta água, deste poço, tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der, lhe fará jorrar água para a vida eterna. Disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede e não tenha que vir aqui tirá-la. Ela ainda não tinha entendido. Disse-lhe Jesus, vai, chama o teu marido. Ela não tinha marido, eu não vou nem ler o resto, sabe por que ela não tinha marido? Ela tinha vários. Então Jesus falou com ela assim, traga o seu marido. Sabe o que quis dizer com isso? Eu te conheço. Mas essa mulher teve fé e Jesus a perdoou e falou com ela assim, vá e não peques mais. Sabe por quê? Porque Jesus perdoa, Jesus faz, mas Jesus
fala, vai, não peques de novo, porque você está nessa situação por causa do pecado, mas eu te perdoo e você agora é feito nova, todas as coisas são renovadas na sua vida, mas vá e não peques mais, sabe por quê? Porque eu te conheço, eu sei o que você faz. Não pense que você fala ou faz coisas que Jesus não sabe. A onisciência, a onipresença, Ele está onde você está. Você não pode esconder de Deus, eu não posso esconder de Deus. Cuidado com o que faz, cuidado com o que pensa na sua cama, cuidado com o que pensa na rua, no serviço, no ônibus, cuidado com o que pensa aí no seu canal, com o que faz no seu canal. Tem muitos aí que prejudicam pessoas nos canais. Não acontece comigo não, ninguém mexeu comigo até hoje não, e se mexer vai estar perdendo tempo. Então eu digo o seguinte, temos que ter cuidado, porque Deus nos conhece, Jesus nos conhece, o Espírito Santo está ali, ó. Mas sabe quem está ali também, ao derredor? Quem sabe? Satanás. Quando a pessoa pratica o mal, dá uma brecha para Satanás, ele chega e fala, é isso aí, você está certo. Continua a fazer isso, continua a perturbar um e o outro, continue a fazer aquilo que é errado, sabe por quê? Porque ele vai pôr na sua cabeça que aquilo é certo, igual fez com Eva. Se você comer desse fruto, você terá tanta sabedoria quanto Deus. Ela comeu e deu para Adão e por aí vai. Ele planta no ouvido das pessoas aquilo que é errado para a pessoa achar que é certo. E aquilo que parece certo para nós, ao final, são o quê? Caminhos de morte. Então, a palavra de Deus é viva e eficaz. Vamos ler aqui no 6. O que aconteceu depois de tantos milagres? Jesus dá tantas coisas. Vamos ver o que acontece? Vamos. Jesus declara-se filho de Deus igual ao Pai. E ele é. E por essa causa os judeus perseguiram Jesus. Procuravam matá-lo por causa de coisas que ele fez e falava lá na sinagoga. Ele não falava escondido não. Nosso Deus não é Deus de falar escondido, de fazer escondido. Ele faz à luz do dia. Ao contrário de quem pratica o mal, pratica as escuras, onde ninguém está vendo. Embora ele ache que ninguém esteja vendo, Deus está, né? Procuravam matá-lo porque fazia essas coisas no sábado. Independente de ser no sábado, eles tinham inveja. E Jesus lhe respondeu, meu pai trabalha até agora, por que eu não vou trabalhar no sábado? Bom, tudo bem. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não quebrantavam o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Mas Jesus respondeu e disse-lhes, na verdade, vos digo que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se não vir a fazer ao Pai, porque tudo quanto ele faz, o Filho faz igualmente, porque o Pai ama o Filho e mostra-lhe tudo o que faz. E lhe mostrará maiores obras do que estas, para que vós maravilheis. Sabe o que é essas obras? Que vai fazer muito mais para que vós maravilheis? Sabe por que Jesus fez tantos milagres? E pessoas falam, por que não acontece milagre hoje? Por que meu vizinho não anda, ele é aleijado? Eu conheço um amigo aí, uma vizinha, um parente, uma pessoa da igreja que é cega, e não acontece mais. Jesus não veio para fazer milagres. Ele veio para falar, arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. É chegado algo muito maior do que o que vocês almejam nessa terra. Mas para que vocês creiam, milagres serão feitos. Água em vinho, cego enxergava, mudo falava, demônios eram expulsos, pessoas que iam ser apedrejadas, igual a mulher. Jesus ficou lá escrevendo lá na areia enquanto eles iam apedrejá-la. Sabe por quê? Enquanto eles achavam que iam matá-la, Jesus conhecia aqueles que jogavam as pedras, já tinha resposta para eles. Estava lá com o dedinho dele na areia, como quem diz, mulher, fica tranquila, você não vai morrer não, sabe por quê? O perdão chegou, a salvação chegou. E onde chega o perdão e a salvação não tem morte não. Deixa esses homens com essas pedras nas mãos. E aí, Jesus, o que vai fazer? Vai apedrejar ou não vai? Ela quebrou a lei. Não trouxeram o homem não, foi só ela. Porque aí Jesus ia ter que falar, não, realmente vocês estão certos, eu não posso ir contra a lei, porque Jesus não veio para quebrar a lei, mas para cumpri-la. Então o que acontece? Ele falou, não, vocês estão corretos, não tem nada errado nisso que vocês estão falando, ela está errada. Mas aquele entre vós que eu conheço, que não tiver pecado, e eu sei que tem, atire a primeira pedra. Cadê que atirou? Quem é bobo de atirar? Foram embora. Mulher, cadê aqueles que te acusam?
não estão aqui, Senhor, pois nem eu te julgo. Vá e não peques mais, porque eu te conheço. Você faz isso há muito tempo. Você não vai lá e faz de novo, não. Você agora é nova, porque eu te fiz nova. Quando Jesus te faz novo você é. Você nasce de novo. Não pensa você que você é salvo hoje, amanhã você não é salvo, não. Você é salvo e se você permanecer no caminho, na verdade, na vida que é Cristo, fazendo que o Espírito Santo te orientar, que ele veio para convencer o homem do pecado, se arrepender do pecado constantemente, porque você vai continuar pecando, mas não aquele pecado premeditado, que é o pecado que a mulher samaritana estava fazendo, essa mulher que Jesus evitou lá de ser apedrejada. Ela poderia ir falar assim, bom, ele está lá, ele me perdoou, ninguém me atacou, ninguém me matou, agora eu vou ter que fazer o que eu fazia às escondidas, eu vou ter que tomar mais cuidado. Ela está premeditando o pecado e assim ela seria morta. Igual Jesus libertou endemoniados e falou, vai, você está curado, a sua fé te salvou, vá e não peques mais, para que não venham ainda coisas piores a acontecer com você. Então o que acontece? Quando você premedita o pecado, você é reincidente no pecado conscientemente, sabe por quê? Tem gosto pelo pecado, você não se arrependeu, você não produziu frutos dignos de arrependimento e você está no caminho que eu não preciso rodear para falar, porque o salário do pecado é o quê? É a morte. E que morte que é? Morte física? Não. Morte física vai ser para mim, para você, para todo mundo, talvez ainda hoje, talvez esse ano, talvez daqui 20, 30, 40 anos. E porque, mas porque tá velho morre, mas tô novo. Não. Pessoas jovens têm morrido aos milhares, talvez até mais do que os velhos. Sabe por quê? Porque têm andado em desobediência a Deus e aos pais. Honrará o teu pai e a tua mãe para que prolonguem os seus dias na terra. E não honra pai e mãe, vai para o lugar errado, fazer coisa errada, praticar coisas erradas com pessoas inocentes que são mortos aos milhares. Preciso de eu explicar por que tem morrido tantos jovens? A palavra já explicou, né? Desonra a Deus e ao pai e à mãe. Vamos lá. Aí o que aconteceu de Jesus depois de todas essas coisas? Então, depois dele falar tudo isso, ele falou dentro da sinagoga, lá em Cafarnaum, muitos, pois, aqui ó, o que ele falou? Vamos ver primeiro o que ele falou. Quem come da minha carne e bebe do meu sangue, permanece em mim e eu nele, assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai. Assim quem de mim se alimenta, também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu, eu sou. E não é o caso de vossos pais que comeram lá do maná e morreram depois. Vocês vão comer de mim e não vão mais viver. Comer da minha carne e beber do meu sangue. Ter parte comigo, completamente, comunhão comigo. Esse é o comer a carne e o pão. Comer a carne e o sangue. Mas esse povo que viu tantas coisas disse, olha o que eles disseram. Muitos, pois, dos seus discípulos, que não eram só 12, 70 ele mandou 2 em 2 em cidades para pregar o evangelho. Muitos dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram, duro é esse discurso, comer a carne e beber o sangue dele. Eu acho que agora já não dá para mim mais não. Enquanto eu via milagres, estava tudo bem. Eu via pessoas ressuscitando, ele multiplicando pães, andando sobre as águas, aí dava para mim. Mas agora isso aí é muito difícil. Duro é ouvir esse discurso. Quem pode ouvir isso? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo, que os seus discípulos murmurando contra Deus. Cuidado com as murmurações contra Deus e contra aquilo que Ele te dá. Cuidado. Por que eu falo esse cuidado? Porque a palavra fala para ter cuidado. Que a gente não pode ser tímido para ler a palavra de Deus, não. Senão eu vou querer falar coisas aqui só para alegrar vocês, só para agradar. Mas eu tenho que falar palavras de salvação. Então vamos lá. Ou palavras doces, palavras de mel, os pastores, a maioria das igrejas já falam. Então eu falo daquilo que é pesado, muitas vezes, porque é isso que Deus veio falar. Arrependei-vos. E não veio falar assim, filhinhos, arrependei-vos. Mas se você não arrepender, não tem problema não. Eu sou santo, eu sou bom, eu vou te perdoar assim mesmo. Não. Se não houver arrependimento, não haverá perdão. Se não houver perdão, não haverá salvação. Esta é a verdade do Evangelho. Então vamos lá, meus amores.
E sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os discípulos murmuraram a respeito disso, disse-lhes: Isto vos escandaliza? Que seria, pois, se visseis com seus próprios olhos subir o Filho do Homem para onde ele veio, onde ele primeiro estava? Se viesse ele subir, então. Não está acreditando nem nisso aqui que ele falou? O Espírito que vivifica a carne, para nada aproveita as palavras que eu vos disse. São Espírito e vida. Mas alguns de vós que não creem, alguns, não são todos, porque bem sabia Jesus, desde o princípio, Jesus não foi surpreendido, que eram os que não criam e quem eram os que haviam de entregar. E dizia por isso: eu vos disse que ninguém pode vir a mim, se por meu Pai lhe não for concedido. Se Deus não mandar, se Deus não agir, se o Espírito Santo não agir, a pessoa não aceita Deus. A pessoa pertence a Satanás e só faz coisa ruim nessa terra e é morto e é condenado. Mas quando você é tocado por Deus, tem um encontro com Deus, com o Espírito Santo, você é transformado. Não tem conversa. Lembre-se de Saulo. Ele era perseguidor, matador de judeus. Sabe o que ele fez? Teve um encontro com Jesus, com o próprio Jesus. Saulo, Saulo, por que me persegues? Mas primeiro jogou ele no chão lá do cavalo, ficou lá no chão cego. Aí você não vai correr de mim não. Você vai ficar cego aí nessa terra aí, e se você vai me ouvir agora, que é assim que Deus faz. Quando Deus te chama, você ouve. Não tem esse negócio não. Deus não vai falando e você vira as costas e sai andando não. E agradeça a Deus se Jesus falar com você, porque você estará salvo. E por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim, se por meu Pai não lhe for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás, foram embora para sempre, e já não andavam mais com Jesus. Então disse Jesus aos 12 que ficaram, que aos discípulos escolhidos. Estes eram de Deus, né? Mas nem todos. Vamos ver aqui. Quereis vós também ir embora? Os outros já foram, vocês vão ficar por quê? É duro o discurso, vocês vão ficar. Mas Simão Pedro, aquele Simão Pedro, peito forte, cheio de fé, sabe o que ele disse? Senhor, mas para quem nós iremos? Não é para onde, é para os outros foram para outro lugar. Mas Pedro fala, não fala de lugar, fala de pessoa. Ele fala para onde? Ele não fala para onde, ele fala para quem iremos nós? Tu tens palavras de vida eterna e nós temos crido e conhecido que somente tu és o Cristo, o Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus: Não vos escolhi a vós os 12, e um de vós é um diabo. Ele não é do diabo, ele é um diabo. E esse era quem? A palavra vai falar, para você nunca mais esquecer. Aquele que persegue a Cristo e é contra Cristo, olha o que ele é. Isso dizia ele de Judas Iscariotes, filho de Simão, porque este o havia de entregar, sendo um dos 12. Ele andou o tempo todo com Jesus, mas Jesus o conhecia. Jamais o surpreenderia. Lá na ceia, um dentre vós há de me trair, ou Senhor, sou eu, ou Senhor, por acaso sou eu? Aquele que meter comigo a mão no prato, este me entregará. O que tem de fazer, vá, faça logo, porque eu estou preparado, porque eu vim para isso. Aí o que acontece? Quem estava para colocar a mão no prato junto com Jesus, ele não estava do outro lado da mesa, ele estava do lado de Jesus, aquele que o haveria de trair. E o traiu com um beijo no rosto. Mas não foi surpresa. Jesus já sabia que ele ia trair, que ele ia trazer, dar um beijo no rosto para identificar quem era Jesus para que ele fosse preso. Jesus sabia de que forma ia morrer, tanto é que orou, se pudesse Deus, que Deus podia, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. Respondendo, finalizando, Jesus sabe de todas as coisas. Cuidado. Caminho, a verdade e a vida. Jesus Cristo. Sem Jesus Cristo, sem comer desse pão e dessa carne, estamos mortos. E mortos fisicamente, vamos para a cova, igual todo mundo, virar pó, e na ressurreição para a condenação eterna, onde haverá choro e ranger de dentes. Esta é a palavra dura, mas eu tenho certeza que aqueles que são de Cristo receberam com alegria. E aquele que ainda não conhecia, eu tenho certeza
que vai mudar muita coisa na vida dele. Que assim seja, para a honra e glória do nome do Senhor. Amém? Graças a Deus. Creia, não em homens, creia na palavra. Se ele fala o que está escrito aqui, creia. Pelos frutos conhecereis a árvore. A paz do Senhor a todos. Essa